Item 17, sugestão número 50 de 2017, não terminativo, proibição do ensinamento de ideologia de gênero nas escolas. Autoria, Programa E-Cidadania, relatoria, senadora Fátima Bezerra. Concedo a palavra à senadora Fátima Bezerra para leitura do relatório. Obrigada, senhora presidenta. Senhora presidenta, vamos aqui ao nosso relatório, que desde já, claro, foi pela rejeição da sugestão. Do ponto de vista do mérito, a sugestão se coaduna com o cenário de inflexão política que o Brasil sofre desde as crises que levaram ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Entre os temas do clima de guerra cultural que se instalou no Brasil, uma questão tem se destacado, que é exatamente o ataque de grupos conservadores aos avanços civilizatórios relacionados aos temas da identidade de gênero e da orientação sexual. Na tentativa de desmontar políticas públicas, de instrumentalizar a perseguição a minorias e de impedir o avanço das pautas progressistas, o discurso reacionário cunhou a expressão, abre aspas, ideologia de gênero, fecha aspas, uma imaginosa fantasia regressista sem amparo na realidade. Essa narrativa supõe que haveria uma militância pela mudança de orientação sexual das crianças e adolescentes, que a intenção dos estudos de gênero seria de promover de forma proselitista um comportamento sexual não convencional contra os costumes das famílias. Acreditar em uma teoria da conspiração como essa é acreditar que são os pais, amigos ou professores que decidem quem vamos amar e a quem vamos direcionar o nosso desejo. Se conseguirmos entender o contorcionismo teórico do suposto conceito de ideologia de gênero, quer-se dizer com ele que haveria, portanto, uma conspiração para negar o sexo biológico dos indivíduos e que toda a sexualidade humana seria resultado de uma construção social. Na mesma linha, o poder público, por meio de suas agências educacionais, estaria doutrinando os indivíduos desde a mais tenra idade a trocarem sua identidade de gênero por meio de currículos escolares, materiais didáticos, etc. Essa leitura, senhora presidente, conservadora do debate de gênero é, no entanto, falsa. Ela, sim, uma ideologia perversa, pois tenta distorcer de forma falaciosa os estudos no campo do gênero e da sexualidade que fundamentaram grandes avanços civilizatórios e as lutas sociais pela igualdade das mulheres e dos direitos dos membros da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, a comunidade LGBT. Estamos aqui, portanto, falando de direitos humanos, como direito à vida e a definição de que todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos e que têm a capacidade de gozar os direitos e liberdades sem distinção de qualquer natureza. Aliás, isso está lá escrito na Constituição. Em primeiro lugar, a palavra ideologia está mal empregada no suposto conceito que a sugestão legislativa tenta veicular. Ideologia pode ser considerada um conjunto de ideias de determinado grupo, classe social ou filosofia. Na acepção que preferimos, no entanto, ela é um conjunto de ideias que visa mascarar determinada realidade, alienando os sujeitos do conhecimento do real e substituindo-o por uma construção falseada deste real. O objetivo de tal falseamento é o de garantir a dominação do grupo portador do discurso ideológico sobre outros grupos sociais. Nesse sentido, ao contrário do que dizem os grupos conservadores, ideológico é o discurso que visa perpetuar o machismo, o patriarcalismo, a homofobia, o desrespeito aos direitos dos homossexuais e de todas as pessoas com orientação sexual e identidade de gênero divergentes. Ideologia não reconheceu o fato de que algumas pessoas não se identificam com o gênero
que lhes é atribuído no nascimento e que muitas vezes tem seu desejo direcionado para pessoas com o mesmo sexo biológico. Camuflar esta realidade é ideológico, pois visa reprimir os sujeitos LGBT, impedir-lhes a emergência como cidadãos e participantes da comunidade, além de reservar os benefícios da vida social apenas àqueles que se identificam com a identidade de gênero dominante. Mas não nos iludamos. Apesar da falsidade teórica e da inexistência de tal ideologia de gênero, o impacto da divulgação e da propagação desta mentira no debate político e educacional é nefasto. Ele impulsiona o avanço contra políticas educativas de educação sexual nas escolas, contra livros didáticos que não estão de acordo com estereótipos de gêneros, contra uma educação fundada no respeito às diferenças e à liberdade para os indivíduos construírem suas vidas sem a violência contra os que são considerados divergentes das trajetórias socialmente naturalizadas. Em última análise, impõe uma educação pasteurizada, que não toque nos problemas prementes da juventude, que não aceite os humanos como eles são, mas apenas a partir de uma visão intolerante de como eles deveriam ser. Trata-se de uma visão equivocada que supõe os estudos de gênero como causadores da diversidade de gênero, quando, na verdade, eles apenas descrevem uma realidade objetiva encontrada entre os seres humanos. Essa lógica, senhora presidente, infelizmente, terminou contaminando o Plano Nacional da Educação, amputando o Plano Nacional da Educação, aprovado em 2014, uma das agendas mais importantes do país, na medida em que suprimiram do texto a alusão à palavra gênero. A guerra ideológica que se formou em torno do tema chegou aos debates dos planos de educação estaduais e municipais, com danos inestimáveis à educação brasileira. Não é apenas no campo da educação, contudo, que a histeria persecutória dos inimigos da suposta ideologia de gênero tem efeitos deletérios. Ela é habilmente utilizada como estratégia política para, semeando o medo entre as famílias, auferir ganhos eleitorais. Trata-se, portanto, de uma forma de manipulação da opinião pública por meio do preconceito e de teorias conspiratórias. É por isso que dizemos que todo este carnaval em torno do tema visa apenas a conquistar e manter o poder por meio do medo. É obrigação do Senado impedir que isso continue. Nesse sentido, consideramos completamente desarrazoada a sugestão legislativa em análise, uma vez que ela é objeto desta confusão teórica sobre os termos, abre aspas, ideologia, fecha, e gênero, abre aspas, e fecha, além de veicular de forma subjacente uma leitura estreita do que significa educação. Quero aqui mencionar o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em análise preliminar que ele concedeu na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Me refiro à ação de número 461, relativa à Lei 3.468, de 23 de junho de 2015, do município de Paranaguá, lá do Paraná, que vedava nas escolas do município a adoção de políticas de ensino que tratassem de questões relativas a gênero, orientação sexual. Em seu voto, o ministro Barroso foi muito claro, afirmando que a lei em questão restringe o direito à educação e viola o princípio da proteção igual às crianças e adolescentes, assegurado pela Constituição, e que contribui, segundo o ministro Barroso, para a desinformação. Abre aspas, disse o ministro Barroso: não tratar de gênero e de orientação sexual no âmbito do ensino não suprime o gênero e a orientação sexual da experiência humana. Apenas contribui para a desinformação das crianças e dos jovens a respeito de tais temas, para a perpetuação de estigma e do sofrimento que deles decorre. Fecha aspas, ministro Barroso.
De fato, portanto, nenhuma educação digna deste nome pode omitir-se de tratar assuntos cruciais para a vida das pessoas. O tema da sexualidade humana não pode ser banido da sala de aula sob pena de educação resumir-se a instrução sem a perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania, conforme estabelece o artigo 215 da Constituição Federal. A cultura política de direita que medra em nosso país nesses dias tem um tom de coisas fora do lugar, mas que infelizmente ecoa em uma parcela da sociedade saudosa de um passado em que a exclusão não era questionada. Nos últimos anos, no entanto, alcançamos avanços no campo de políticas públicas para as pessoas LGBT e para as mulheres. São avanços que, mesmo considerados ainda insuficientes, precisam ser mantidos e ampliados, o que exige uma educação que não esconda a realidade humana de nossa diversidade sexual. É por isso que nos posicionamos, senhora presidente, contra o prosseguimento da sugestão em análise. Em razão do exposto, nosso voto, portanto, é pela rejeição da sugestão número 50 de 2017. Para discutir, presidente. Em discussão matéria, para discutir, senadora Marta Suplicy. Acredito que a leitura do relatório da senadora Fátima Bezerra, pela sua amplitude, ela enterra definitivamente esse atraso que aqui poderia, por qualquer circunstância, prosseguir. Então, acredito que nós não teremos nenhuma turbulência aqui na Comissão de Direitos Humanos, em virtude do projeto lido e discutido pela senadora, ser bastante amplo e que realmente nós vivemos esse momento, um retrocesso em todos os direitos de cidadania e uma ideologia, como se diz agora, de gênero, que é o atraso do atraso, e que as palavras do ministro Barroso são excepcionalmente próprias, muito bem colocadas, exatamente ao contrário do que dizem que vai prejudicar ou vai criar crianças transexuais ou adolescentes homossexuais ou tudo o resto que dizem. A não discussão desses problemas, dessas questões, vai levar ao sofrimento e a confusão de muitos adolescentes que podiam, ao contrário, ser ajudados, né? Hoje ou ontem eu estava lendo no jornal o aumento da gravidez na adolescência, creio que era na cidade de São Paulo. Mas eu não duvido que isso esteja ocorrendo no país todo, porque se durante algum tempo nós tivemos a possibilidade de termos educação sexual nas escolas, eu mesma como prefeita tive essa possibilidade, com uma diminuição acentuada de gravidez, foi porque nós não tínhamos o receio de falar da questão da sexualidade, da questão de gênero, porque a questão de gênero não se refere somente a você ter uma orientação sexual. Muito pelo contrário, a questão de gênero, ela trabalha, e eu lembro muito bem nessa questão da gravidez, a capacidade de um adolescente saber dizer não, ou dizer sim com responsabilidade. Quer dizer, nós estamos tirando dessa juventude a possibilidade de informação, que é disso que se trata. Também tem uma repercussão muito grande você impedir uma discussão de gênero na escola quando você tira a oportunidade de se discutir o que é ser mulher nessa sociedade e as diferenças que acarretam o gênero de uma pessoa em termos de oportunidade de tratamento. Não é à toa que nós temos que fazer lei de feminicídio no país. Por quê? Porque as mulheres não estão sendo menos mortas, ao contrário. Agora nós temos dados estatísticos muito mais claros do que acontece com as mulheres em termos de assassinato, que são mortas exatamente por serem mulheres. Então, senadora Fátima, o relatório está muito completo e vai ser derrubado e enterrado hoje na nossa comissão. Perfeito. Continua em discussão, senador Paim, não? Eu quero só aproveitar, senadora Fátima, a leitura do seu relatório para fazer um comunicado assim, muito triste, né? Primeiro,
dizer que há uma paranoia contra a palavra gênero, né? Criou uma paranoia, como tinha contra o comunismo nos anos 70, que ainda continua, né? Então, tem gente ressuscitando a paranoia contra o comunismo. É inexplicável isso, né? A gente não entende, mas só para comunicar um fato triste. Meu estado, infelizmente, é um dos campeões de feminicídio. E mais um aconteceu domingo, na cidade de São Julião. Uma menina ainda, Rosiana Silva Pereira, 27 anos, suplente de vereadora do meu partido, Partido dos Trabalhadores. Estava no 3º ano do ensino médio, 2 filhos, um de 5 e outro de 8 anos. E o marido simplesmente assassinou, né? Fugiu, ninguém sabe ainda. O inquérito está andando, sendo apurado, mas só para mostrar a necessidade da gente discutir isso. Porque o marido se acha no direito de matar a mulher, algo maior que tenha sido o desentendimento, mas não tem direito sobre a mulher para tirar a vida, nem para espancar, nem para... E a gente sabe que o feminicídio ele tem sintomas, né? Começa na ameaça, na bate-boca, na ameaça, depois um empurrão, depois a famosa queda da escada, ou escorregão no banheiro. Posso fazer uma observação sobre isso? Sim. Eu acredito que nós ficamos discutindo, pensando que tem a ver numa visão de que vai incitar a homossexualidade, ou a gravidez, ou eu não sei, relacionada à questão sexual. Mas, na verdade, ultimamente eu venho pensando que é muito mais longe e profundo do que isso. É referente ao sistema patriarcal. Porque se você começa a discutir o que é ser homem, o que é ser mulher, os direitos inerentes a cada sexo, nós damos uma alavancada nessa questão dos direitos da mulher gigantesca, que só pode ser feita através da educação, porque nos lares isso é muito devagar. A subalternidade feminina, ela continua muito forte na nossa sociedade. Agora, se nas escolas começa a ser discutido, nós vamos ter imediatamente um resultado dentro das casas. A gente tem a experiência em coisas muito pequenas. Por exemplo, eu lembro quando o senador Cristóvão Buarque, em Brasília, começou a discutir a questão de atravessar a rua, que tinha faixa, que era tão atrasado o Brasil que não tinha faixa para pedestre. E as crianças começavam a se revoltar quando os pais queriam atravessar sem ser fora da faixa. Ou a questão do cinto de segurança em São Paulo também, né? E a questão do fumo, quando tem muita propaganda contra o fumo, como as crianças começam a falar para os pais, incomodar os pais se eles ficam fumando. Ou na questão da dengue, quando as crianças pediam para os pais olharem as caixas d'água ou tirarem aquela planta que a escola tinha dito que podia ter ali um propulsor do vírus. Então, eu acredito que é na escola, mas é na escola, por isso que tem essa pressão tão grande, fantasiada com outros temas, que não são os temas reais dessa preocupação e dessa inserção. Senadora Regina, eu quero aqui também acrescentar essa questão da violência, né? Primeiro, a violência, no geral, que toma conta do país, né? E depois os seus recortes, né? E um dos recortes dessa violência, senadora Marta, é exatamente a violência contra as mulheres, que, infelizmente, senadora Cátia, tem crescido no nosso país. Ontem, por exemplo, foi divulgado um estudo onde mostra que o Brasil já acumula 4.473 homicídios dolosos de mulheres em 2017. 4.473 homicídios. Um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. E com um detalhe, é que esse dado aqui, infelizmente, provavelmente ele é bem maior, por conta da subnotificação. A fragilidade que nós temos no país de ter instrumentos que possam auferir com precisão, né, a questão da violência. Então, provavelmente, esse retrato de 4.473 homicídios dolosos de mulheres em 2017 seja, inclusive, maior. O meu estado, o Rio Grande do Norte, infelizmente, está liderando o ranking de índice de homicídio contra mulheres. São 8,4 a cada
100 mil mulheres. Então, assim, eu quero só acrescentar que pese, como disse aqui no relatório, os avanços que tem havido, senadora Marta e Vossa Excelência tem destacado, sim, temos avanços do ponto de vista de respeito, né, aos direitos das mulheres, da diversidade como um todo. Agora, infelizmente, esses avanços ainda são muito insuficientes. Tanto é que, né, nós temos que criar mais leis ainda para fortalecer, por exemplo, a chamada Lei Maria da Penha, no sentido de combater a violência contra as mulheres, a impunidade, etc. Por fim, eu quero aqui colocar o seguinte: eu acho que não tinha outra saída para uma comissão que se intitula como Direitos Humanos, senão arquivar uma sugestão dessa, que eu lamento, acho uma sugestão de uma infelicidade sem tamanho, totalmente despropositada, porque, veja bem, crime era a escola se omitir de promover uma educação à luz da realidade, à luz da vida como ela é. A escola, mais do que qualquer outro espaço, depois do espaço, digamos assim, do lar, da família, a escola tem o dever, tem a obrigação, repito, né, de levar em consideração o cotidiano, a vida como ela é, a vida como ela acontece. E a escola, portanto, não pode se omitir de maneira nenhuma de trabalhar para promover os valores da tolerância, os valores do respeito, os valores da solidariedade, os valores da questão da igualdade, né? Isso é papel da escola, por isso que, repito, essa sugestão ela é extremamente inoportuna, infeliz, porque é querer negar à escola, né, o papel que ela deva ter, sobretudo voltada para isso, para a promoção desses valores, que são valores civilizatórios, que são valores humanos, né, sagrados para nós, que é o da solidariedade, que é o da paz, que é o do respeito, que é exatamente o da tolerância, que é o da justiça e que é o da igualdade, né, de oportunidades e direitos para todos e para todas. Senadora Cátia Abreu com a palavra para discutir. Eu apenas gostaria de complementar aqui as colegas senadoras. Quantas vezes eu, às vezes, participo de rodas de amigos, amigas, em alguns lugares, onde existe ainda mulheres que acham alguma desculpa para a violência contra as próprias mulheres, né? A gente não cansa de ouvir, fez por merecer, deve ter feito por onde. Quer dizer, a violência ainda é desculpada por homens e mulheres, né? Devia saber por que está apanhando. Quer dizer, se nós fôssemos bater nos homens, todos que traem as mulheres neste país, tinha que fazer o marido da penho, porque é uma coisa impressionante. Então, não existe desculpa, não existe motivo para essa agressão física, né? Não existe nenhum argumento que possa justificar. Essa semana, 2 dias, eu fiz uma reunião com alguns delegados de polícia e lá pelas tantas, falando da violência, homicídio, estrutura, inteligência, um delegado, talvez o mais novo deles, levantou essa questão da violência contra a mulher, que ele está muitíssimo preocupado, porque é da área de jurisdição da sua delegacia, com o fato de não ter para onde ir as mulheres. Esse é o grande problema, não tem onde esconder essas mulheres, elas não têm para onde ir. É uma família. Como é que sai de casa? A mulher gosta de apanhar, por isso que ela fica em casa com o agressor? Não, ela não tem trabalho, ela não tem formação, ela não tem emprego, ela não tem onde deixar os meninos, ela não acha creche para trabalhar, ela mesma é a mãe e a crecheira para o marido trabalhar às vezes. Então, é alternativa zero. Alternativa zero é ficar para apanhar, porque não tem como sobreviver, porque não tem alternativa, não tem oportunidade para sair de casa, para lutar contra essa aberração. E, às vezes, esconde por vergonha, por timidez.
né? Como é que eu vou confessar que apanho e fico no mesmo lugar? Para quem tem as condições, talvez seja inadmissível entender. Como é que fica com o homem que te bateu? Para algumas é bem mais simples, né? Mas para a grande maioria é muito difícil.